31. Respiração dos Cavaleiros. Capítulo 257. Cavaleiro das Flores, Levi lendário. 2. Autor, Tian Li. Esse capítulo veio de novelbean.com. Não se esqueça de conferir o site. Depois de se despedir de Levi, a senhora Marlene voltou às pressas para o terceiro andar da Torre Branca. Ela precisava se recuperar por um tempo e se recuperar dos danos à sua força espiritual causados pelo uso forçado de um feitiço de segundo círculo. Depois, tentaria se comunicar com um mago de segundo círculo. Após retornar ao nono andar da Torre Cinzenta, Levi não verificou seus ganhos imediatamente. Se o farmacêutico do segundo círculo Angus da ilha Alisson vazasse nossa por aí, podemos estar em apuros. A ilha Canto da Baleia pode parecer pacífica, mas pode estar conspirando com o navio morto-vivo. Isso não era impossível. Parecia que a relação entre a ilha do Canto da Baleia e a Torre Cinzenta não era ruim, mas ninguém sabia o que a organização dos magos soberanos daquela região marítima estava pensando. Afinal, a ilha Canção da Baleia tinha o único mago do terceiro círculo na área marítima. Se não fossem as regras do Conselho de Magos Pamplanes, a ilha Canção da Baleia poderia ter unificado esta área marítima. No entanto, Levi não tinha nenhuma evidência, então foi apenas seu palpite. Também é possível que tenham sido os outros dois aprendizes de farmácia de alto nível que vazaram as informações. Embora os dois aprendizes fossem amigos da bruxa Marlene, eles podem ter algumas más intenções. Ainda havia competição entre diferentes forças mágicas. Havia apenas uma quantidade limitada de recursos naquele mar, e era inevitável que houvesse conflitos. Eu não me importo. Na Torre Cinzenta, mesmo que o céu caia, o mestre da torre será capaz de cuidar disso. O que há para se preocupar? O mestre da torre foi capaz de matar um mago do segundo círculo há muito tempo. Sua força pode estar próxima de um mago do terceiro círculo agora, e ele parece insondável. Levi pensou. Afinal, a Torre Cinzenta também era uma organização que dera origem a um mago do terceiro círculo. Seu legado não era comum. Além disso, o fundador da Torre Cinzenta ocupava um posto na Torre Estelar, uma posição incomum. Ele também era um mago intermediário. Se estivessem realmente em apuros, poderiam até mesmo chamar seu ancestral. Não havia necessidade de se preocupar desnecessariamente. Levi olhou para as sacolas no chão. Eram 3 no total. Um deles pertencia a um mago oficial, enquanto os outros 2 pertenciam a aprendizes de mago. A bolsa de um mago oficial parecia particularmente delicada, com runas de feitiços complicadas nela. Levi estimou que somente esta bolsa de armazenamento poderia ser vendida por um bom preço. Ele estava totalmente armado e ativou a proteção prateada brilhante. Escamas pretas líquidas cobriam todo o seu corpo, caso houvesse alguma armadilha nele. A bolsa estava bem fechada. Levi tentou abri-la fisicamente, mas depois de muito tempo, não conseguiu mais. Runas mágicas brilharam enquanto uma onda de poder protegia a bolsa de armazenamento. Droga, acho que preciso de um feitiço para abri-la. Esta bolsa é bem avançada. Levi praguejou. Usar força bruta para abri-lo era uma maneira, mas ele tinha medo de danificar os itens lá dentro. Esse era o patrimônio de um mago oficial, e Levi ficaria arrasado ao vê-lo destruído. No mundo bruxo, havia todo tipo de itens de armazenamento. Ele nunca tinha visto uma bolsa dessas antes, então não sabia como abri-la. Ele perguntou a Tutem, mas o velho também não sabia. Vou tentar de novo depois de estudar bem esta bolsa. Se realmente não funcionar, vou procurar Dona Marlene. Ela deve ter um jeito de abrir. Como não conseguia abrir a bolsa de armazenamento de um mago oficial, Levi só pôde se contentar com a segunda melhor opção. Os itens de armazenamento dos 2 aprendizes de mago pareciam semelhantes à bolsa da gula. Levi abriu facilmente. Uma grande pilha de itens diversos estava espalhada pelo chão. Além de algumas necessidades diárias e roupas do mago, não havia muitos itens valiosos. Levi fez um resumo: 66 pedras de éter. Uma varinha. Era um caderno de pele de carneiro. Levi olhou para ele e viu que era um feitiço de primeiro anel, invocação de mortos-vivos. Havia também um livro de feitiços da Escola da Morte que registrava os modelos de magia de 3 truques de anel 0, raio definhante, fogo da alma e explosão de cadáver. Por fim, havia uma arte de meditação chamada Arte de Meditação do Corvo Noturno. Além disso, havia também alguns materiais de fundição e ouro comum. Para Levi, a quantidade de ouro era melhor que nada. É claro que essas bolsas de armazenamento também eram consideradas uma colheita.
Levi guardou as pedras éter sem cerimônia. Até agora, ele estava no mundo bruxo há meio ano e ainda não tinha um único pedaço de pedra éter. Ele não esperava que o pessoal do navio dos mortos-vivos lhe enviasse uma pedra etérea de tão longe. Isso lhe dava 66 pontos. Quanto à varinha, era um galho de árvore escuro como breu com uma forquilha na ponta, como a língua bifurcada de uma cobra venenosa. Tinha um formato muito estranho e o estilo era escuro. Varinha de víbora, uma varinha de nível médio. Há 2 truques de anel 0, fogo da alma e armadura de osso de morto-vivo. Fogo da alma é um truque ofensivo. Ele produz uma bola de fogo infernal verde comum para atacar o inimigo. O fogo da alma pode queimar o corpo e a alma, então este truque é um feitiço clássico da Escola da Morte. Muitos magos oficiais também o utilizam. O fogo da alma solidificado nesta varinha tem o poder de um aprendiz de mago de alto nível. É muito bom. A armadura de ossos mortos-vivos é um truque defensivo clássico da Escola da Morte. Ela pode ser condensada em um conjunto de armadura de ossos para proteção. É suficiente para resistir um ataque com força total de um aprendiz de mago de alto nível. Esta varinha é considerada uma pequena obra-prima entre as de nível médio. Além dos 2 feitiços de solidificação, ela também pode aumentar a velocidade de conjuração do estágio de mago aprendiz em 10% e aumentar o poder dos feitiços mágicos em 10%. No beco da vela branca, uma varinha de qualidade semelhante custa 50 pontos. Satisfeito, Levi guardou a varinha de víbora. Muito bom, ele poderia salvar muitos pontos novamente. Seja no mundo mortal ou no mundo bruxo. Respiração dos Cavaleiros Capítulo 258 Cavaleiro das Flores, Levi lendário. 3. Trabalho duro e meios legais de ganhar dinheiro não se comparam a uma forma de ganhar dinheiro de alto risco, como roubo. Era ótimo obtê-los de graça, mas era muito perigoso. Além disso, tal oportunidade era rara. Se não fosse pela senhora Marlene, Levi não teria ousado atacar um bruxo. Mesmo que fosse um mago aprendiz de alto nível, se Levi não prestasse atenção, era possível que ele falhasse. Havia muitos tipos de magias, e havia todos os tipos. Portanto, a força de cada aprendiz de mago de alto nível variava muito devido às diferentes magias que dominavam, as diferentes experiências em conjurar magias e os diferentes equipamentos. A maior colheita de Levi dessas bolsas foram naturalmente aqueles modelos de feitiços. O caderno de pele de carneiro continha um feitiço do primeiro anel, invocação de mortos-vivos, que podia invocar os mortos-vivos do inferno. Este era o feitiço original do selo do inferno, por isso também era conhecido como invocação do inferno. Este feitiço do primeiro anel foi o feitiço mais importante nos estágios iniciais do Escola da Morte. Era a fonte mais importante de poder de combate para os magos da Escola da Morte nos estágios iniciais. Os fracos esqueletos mortos-vivos do inferno e os poderosos homens fortes do inferno invocados pelo fantasma verde Carter foram todos invocados pelo feitiço de invocação de mortos-vivos do primeiro anel. A maior força de Carter era o Strongman que ele invocava, que era mais forte que um cavaleiro lendário. Este homem forte do inferno era impenetrável por lâminas e podia ignorar todos os ataques mágicos abaixo do primeiro anel. Ele era simplesmente o melhor guerreiro tanque, deixando Levi com muita inveja. Infelizmente, o feitiço do primeiro anel não era algo que Levi pudesse obter naquele momento. Ele precisava estar pelo menos no nível de um aprendiz de mago de alto nível, e seu poder espiritual precisava atingir 15 pontos antes que pudesse construir um modelo de feitiço do primeiro anel. Para lançar um feitiço de primeiro anel, a força espiritual do aprendiz precisava atingir o pico de 20 pontos. É claro que seria melhor se a força espiritual do aprendiz avançasse para um mago oficial antes de lançá-lo. Era muito difícil lançar um feitiço de primeiro anel como aprendiz de mago. Os 3 modelos de magia registrados no outro livro de magias também eram truques da Escola da Morte. Não havia necessidade de dizer muito sobre o fogo da alma. Estava registrado na pauta. Quanto ao truque do raio definhante, Levi estava bastante interessado. Ele podia produzir um raio de força espiritual que continha o poder da morte e do definhamento para atacar o inimigo. Após o inimigo ser atingido, sua força espiritual seria severamente danificada, e as partes feridas de seu corpo também murchariam e envelheceriam. Era bastante poderoso. O outro Corpse Burst era detonar os corpos dentro do alcance e contar com o impacto e o poder destrutivo da explosão do cadáver para causar dano ao inimigo. Na opinião de Levi, este truque era adequado para campos de batalha de grande escala.
Se fosse uma luta corpo a corpo, não seria muito útil e teria pouco valor. Porque não havia nenhum cadáver para detonar. O aprendiz de mago tinha apenas 10 espaços para a magia no total. Levi provavelmente não desperdiçaria nenhum espaço de magia para aprender isso. Fogo da alma e raio definhante eram habilidades ofensivas muito poderosas. Na opinião de Levi, eram muito mais fortes do que a magia de ataque da escola de pensamento do oceano. Afinal, a escola de pensamento do oceano não era boa em ataque, mas focada em detenção e controle. Atualmente, tenho 3 espaços de magia. Preciso deixar 2 espaços de magia para aprender o truque da escola do pensamento do oceano e lidar com a avaliação futura. Assim, posso escolher temporariamente um truque da escola da morte. A varinha já possui fogo da alma. Embora eu só possa lançar uma magia por dia, o fogo da alma inicial está no nível de um aprendiz de alto nível, e isso será suficiente. Então, primeiro vou aprender raio murchante. Depois que me tornar um aprendiz de mago de alto nível, vou considerar fogo da alma. Não havia necessidade de entrar em detalhes sobre a arte de meditação do corvo noturno. Esta era a arte de meditação da escola da morte em estágio de aprendizagem, e Levi definitivamente precisava aprendê-la. A escola da morte era nova e diferente das escolas tradicionais escola elementalista, onde feitiços e arte de meditação tinham que ser combinados. Os feitiços tinham que ser os mesmos da arte da meditação. Essa era uma limitação que só as escolas tradicionais tinham. Por exemplo, se alguém quisesse lançar o primeiro anel para a palma ardente, seria necessária a arte de meditação correspondente da escola do pensamento ardente. Isso porque as artes de meditação de diferentes escolas elementais produziam poderes mágicos diferentes. A atual arte de meditação do mar profundo de Levi era do tipo água e perfeitamente compatível com os feitiços da escola de pensamento oceânica. No entanto, tal poder mágico não podia ser usado para conjurar os feitiços da escola de pensamento ardente. Quanto à técnica de controle de insetos da escola de insetos e ao feitiço da escola da morte, eles podem ser lançados até mesmo com a atual arte de meditação do mar profundo. No entanto, seu poder e eficácia seriam bastante reduzidos. Nesse caso, Levi poderia muito bem usar o feitiço de ataque da escola de pensamento do oceano. Embora Levi não gostasse da escola da morte, ele gostava bastante de seu feitiço de ataque. Cruéis, insidiosos e estranhos. Eram todos feitiços mortais. Essa era a especialidade dos feitiços da escola da morte. Levi sentiu que poderia se concentrar na escola da morte no futuro. Afinal, a escola do pensamento ardente e a escola do pensamento relâmpago exigiam muito talento elemental. Como filhos do caos, o cultivo de Levi era lento. Mesmo com aumento de velocidade no painel de proficiência, ainda era lento. Claro, se houvesse tempo suficiente, ele também cultivaria a escola de pensamento ardente e a escola de pensamento relâmpago. Levi guardou todos os seus ganhos. Em seguida, vamos até o Beco da Vela Branca para comprar 2 modelos de magia de truque. Levi saiu do 9º andar da Torre Cinzenta e chegou ao Beco da Vela Branca. Ao mesmo tempo, na região do mar nebuloso dos mares exteriores, uma camada de neblina cinzenta pairava sobre o local o ano todo. A neblina não se dissipava e o sol não podia ser visto. O mar estava calmo, mas os rugidos das feras marinhas podiam ser ouvidos. De tempos em tempos, sombras enormes podiam ser vistas vagando sob o mar. Respiração dos Cavaleiros Capítulo 259 Cavaleiro das Flores, Levi Lendário. 4. Entre essas feras marinhas, as extraordinárias que apareciam ocasionalmente agitavam o vento e as ondas e eram extremamente aterrorizantes. No centro do mar enevoado, uma luz verde escura piscava aos poucos. Depois de passar pela neblina e chegar à luz, um enorme navio que parecia uma ilha pôde ser visto parando lentamente no mar. Este era o navio dos mortos-vivos. Sua existência foi muito mais longa que a da Torre Cinzenta. Foi criação de um poderoso bruxo das trevas há muito tempo. Os chamados bruxos das trevas eram semelhantes às organizações de bruxos das trevas. Eles eram o tipo de bruxos malignos e sombrios procurados pelo Conselho de Bruxos por terem violado gravemente o Estatuto do Conselho de Bruxos Pamplanares. Basicamente, todos eram extremamente malignos e faziam o que queriam. Aquele mago das trevas deixou muitas lendas nesta área marítima. Ele era o capitão morto-vivo Jet, que era temido por todos. Seu navio era chamado de Black Marie. O capitão Jet já foi o homem mais poderoso desta área marítima e alcançou o reino de um mago do quarto círculo. Mesmo no mar estrelado,
Ele era considerado um especialista absoluto. Infelizmente, por algum motivo desconhecido, o capitão foi capturado pela equipe de segurança da Torre Estelar após passar um longo tempo foragido. Ele acabou sendo executado. Seu navio, repleto de criaturas do inferno, espíritos malignos e mortos-vivos, também foi destruído e afundou no mar. Os restos da nave foram então encontrados pela organização atual, a nave dos mortos-vivos, e reparados. Embora estivesse em ruínas, ainda poderia ser usada como base para a organização. O navio morto-vivo estava de fato atracado nesta área marítima enevoada. No navio dos mortos-vivos, fogo fantasma verde que parecia lanternas piscava por toda parte. Todas essas eram criaturas mortas-vivas, Lantern-Fire. As lanternas de fogo eram muito fracas, e aprendizes de mago de baixo nível conseguiam lidar com elas com alguns truques. No entanto, havia muitos deles. Havia dezenas de milhares de lanternas de fogo por toda parte no navio de 1000 metros de comprimento. Eles patrulhavam o navio dia e noite, e o menor movimento os alertava, e então o navio morto-vivo escapava rapidamente. Depois de se tornarem uma organização de bruxos das trevas, eles fugiam ou se escondiam em águas perigosas que outros não iriam. Além de mortos-vivos de baixo nível, como o Lantern-Fire, também havia alguns esqueletos mortos-vivos, cavaleiros mortos-vivos montados em cavalos de guerra esqueléticos e até mesmo magos esqueletos segurando cajados no navio. Bem no topo da cabana, dormia uma fera de 3 cabeças, com mais de 20 metros de comprimento e 3 cabeças. A cabeça do meio tinha um único chifre, e sua carne estava podre, revelando seus ossos brancos e medonhos. Este era o lagarto infernal de 3 cabeças. Era poderoso e relativamente raro entre os mortos-vivos. Parecia comum, mas sua força era próxima de um mago do segundo círculo. Isso porque essa criatura gigante morta-viva era um híbrido da raça dos dragões. Embora não tivesse muitos ancestrais da raça dos dragões, ainda era de sangue mestiço. Nem sequer era considerado um híbrido como o sangue de dragão da terra. Não podia ser comparado aos descendentes da raça dos dragões, que haviam degenerado a um nível que nem mesmo criaturas extraordinárias conseguiam igualar. As 3 cabeças do lagarto infernal de 3 cabeças possuíam 3 tipos diferentes de habilidades mágicas. Eles eram conjuradores de magia inatamente poderosos e seus corpos eram incomparavelmente resistentes. Abaixo do lagarto do inferno de 3 cabeças, na cabine do capitão, o fantasma verde Carter prostrou-se no chão e olhou para a figura vestida de preto no trono de ossos. Metade do rosto deste mago de túnica preta era um esqueleto, e a outra metade era carne podre. Parecia extremamente distorcido e assustador. Seu peito também estava vazio. Não havia coração. Chamas negras demoníacas queimavam em suas órbitas oculares. Este era o atual capitão do navio dos mortos-vivos. O mago das trevas Arland, mas as pessoas se lembravam mais dele por seu outro apelido, Demônio. Isso porque seu estilo era muito vanguardista e aterrorizante, causando uma impressão profunda nas pessoas. No entanto, esse era o estilo comum de muitos bruxos da Escola da Morte. Era inevitável que ele fosse assim ao lidar com criaturas do inferno, mortos-vivos e todos os tipos de feitiços mortais. Nesse momento, os olhos do demônio Arland se encheram de raiva. O fogo demoníaco queimou sua cabeça. Era o significado literal de queimar de raiva. Então, você não só falhou em obter o olhar do diabo, como também causou a morte de um mago oficial do navio dos mortos-vivos, e depois voltou correndo com o rabo entre as pernas. E quem matou nosso mago oficial era um aprendiz de mago da Torre Cinzenta. Disse o demônio Arland lentamente. Grengost Carter estava tremendo de medo. Diante deste poderoso mago do segundo círculo, mesmo sendo um mago veterano do primeiro círculo, ele não era nada. Capitão, a culpa é toda minha. Eu cometi um erro. Não esperava que a Torre Cinzenta fosse recrutar um mago aprendiz de cavaleiro lendário. O fantasma verde Carter se prostrou freneticamente e confessou. HMPH, lixo inútil. O demônio bufou friamente. Mesmo com o estado de espírito de um mago do segundo círculo, ele estava prestes a explodir. Os atuais magos oficiais do navio morto-vivo, sem incluir Demon Arland, eram apenas 6. Agora, outro morreu, deixando apenas 5. Embora seus números ainda fossem maiores que os da Torre Cinzenta, o problema era que o atual mestre da Torre Cinzenta, o velho louco que quase havia substituído todos os seus órgãos por próteses alquímicas, era muito poderoso. Além daquele velho louco, aquela maldita cobra branca,
O animal de estimação do antigo mestre da torre também era extremamente forte. Para lutar contra o velho louco, Arlan se recusou a ser superado. Como ele tinha um corpo alquímico modificado, ele se transformaria diretamente em um monstro meio humano, meio morto. Se ele não queria ser humano, ele também não seria humano. Respiração dos Cavaleiros Capítulo 260 Cavaleiro das Flores, Levi lendário. 5. Já que ele tem a poderosa criatura transcendente de segundo círculo, a Cobra Branca, uma mestiça da raça dos dragões, ele fará de tudo para capturar um lagarto infernal de 3 cabeças de segundo círculo do inferno. Ele também é mestiço da raça dos dragões. Na corrida armamentista, Demon Hallan não era mais fraco do que qualquer outra pessoa em sua vida. Era ainda mais impossível para ele perder para seu arqui-inimigo, a Torre Cinzenta. O problema era que o mago sob seu comando era decepcionante. Um mago oficial foi morto por um mago aprendiz. Se a notícia se espalhasse, seria uma piada. Se eles saíssem para roubar, poderiam acabar perdendo tudo. O demônio estava muito bravo. No entanto, ele se lembrou de que o aprendiz de mago era um cavaleiro lendário. Hallan aceitou seu destino. 100 anos atrás, quando ainda era um mago do primeiro círculo, ele lutou com um cavaleiro lendário na Torre Estelar. No final, ambos os lados estavam empatados. Aquele lendário cavaleiro era uma mulher. Ela parecia ser muito famosa no mundo humano. Ela era chamada de Cavaleira das Flores Helena. Aquela maldita mulher tinha uma esgrima soberba, e sua poderosa técnica de respiração fez o confiante demônio Arlan sofrer muito. Depois que Demon Arlan atingiu seu segundo círculo, ele quis se vingar do Cavaleiro das Flores. Foi uma pena que ele só descobriu, quando foi à Torre Estelar, que o Cavaleiro das Flores já havia avançado para um mago de terceiro círculo e para o nível de magos intermediários. Ele só pôde retornar desanimado. Agora, outro cavaleiro lendário apareceu nesta área marítima. Isso fez Arlan relembrar o passado. Agora é a hora de usar as pessoas. Você destruiu o mago oficial que eu cuidadosamente cultivei. Não vou puni-lo porque isso não tem sentido. Dentro de um ano, não importa o método que você use, você tem que criar outro mago oficial para mim. Caso contrário. O demônio estava queimando de raiva enquanto zombava. Não se preocupe, capitão. Eu com certeza farei isso, disse Grengost Carter com a voz trêmula. Ele pensou consigo mesmo, onde vou encontrar um mago oficial? Um mago oficial não é tão fácil de encontrar. Também, verifiquem o nome daquele cavaleiro lendário e seu talento para mago. Se ele tiver dupla afinidade ou for um filho dos elementos, precisamos matá-lo antes que ele se torne um mago oficial. Se for apenas um talento normal, não importa. De qualquer forma, ele se tornará no máximo, um mago do primeiro círculo. Um cavaleiro lendário é o fim do caminho do cavaleiro. Portanto, sua força não pode alcançar o segundo círculo. Isso não afetará nossos planos futuros. Arlan lembrou que Helena era uma filha dos elementos. Sua velocidade de cultivo era assustadora demais. Isso fez com que Arlan se sentisse um lixo. Portanto, tal tragédia não poderia acontecer novamente. Certo, capitão. Enviarei pessoas para patrulhar a rota perto da Torre Cinzenta com frequência. Assim que encontrarmos aquele cavaleiro lendário, o mataremos na hora. Mas e se ele continuar se escondendo na Torre Cinzenta? Perguntou o fantasma verde Carter, que de repente pensou um pouco e perguntou novamente. Não podemos começar uma guerra de bruxos com a Torre Cinzenta por enquanto. Ultimamente, aqueles malditos agentes da lei da Torre Estelar têm nos procurado pelo mundo todo. Só podemos agir depois que eu avançar para o terceiro círculo. Se ele não sair, vocês podem esperar devagar. Ninguém consegue ser paciente e ficar em uma torre destruída por tanto tempo. O demônio Arlan olhou para o fantasma verde Carter com insatisfação. O fantasma verde Carter recuou lentamente. Arlan retornou ao seu trono e continuou meditando. Em uma loja de feitiços em Witch saiu a lei. Levi olhou para os livros de feitiços na vitrine. Todos esses eram livros de feitiços para modelos de truques. Um livro de feitiços para uma magia de primeiro anel não seria exibido na janela de exibição. A ideia de Levi era escolher uma magia do tipo controle ou defesa da escola de pensamento do oceano, e uma do tipo ataque, truque do anel 0, flecha de água, constituição de magia, 3 constituição, consumo de magia, 3 poder mágico, preço do feitiço, 20 pontos, para magias intensivas. Levi não hesitou e escolheu um truque comum, como flecha de água.
Embora este truque não fosse muito poderoso, sua estrutura era simples e consumia muito pouco poder mágico. Levi era muito experiente e não demoraria muito para atingir o limite. Além disso, se ele conseguisse cultivar a magia flecha de água ao seu limite, seu poder ainda seria aceitável. Pelo menos, seria suficiente para o estágio de aprendiz de mago. Por isso, Levi nem se deu ao trabalho de olhar para os outros feitiços de ataque sofisticados. De qualquer forma, os feitiços de ataque que ele queria aprender no futuro eram da Escola da Morte. Quanto ao segundo feitiço, Levi escolheu um feitiço do tipo controle. Sua defesa atual de Cobra Negra, nível 10, já era muito boa. Com a armadura de gigante de gelo, Levi conseguia resistir até mesmo a um ataque casual de um mago oficial. Claro, o fantasma verde carteiro usou um truque para atacar Levi no final, então o poder era mediano. Se ele tivesse usado um feitiço de primeiro anel de verdade, Levi talvez não tivesse conseguido resistir. Truque do anel 0, agarramento da maré, constituição mágica, 5 constituição, consumo mágico, 5 poder mágico, preço do feitiço, 40 pontos. Essa técnica Tidal Grasp foi muito mais difícil que a Water Roll. Não havia muitas magias do tipo controle, e Tidal Grip era considerada uma magia clássica do tipo controle no nível de aprendiz da escola de pensamento do oceano. Invoque o poder dos elementos da água para formar uma gaiola de maré e restringir os movimentos do inimigo. No entanto, esse nível de controle só conseguia aprisionar o inimigo por um curto período de tempo. Para Levi, isso era suficiente. Depois de comprar os feitiços, Levi retornou à Torre Cinzenta. Ele conheceu a irmã mais velha Winnie, que havia terminado uma aula. Irmão mais novo, você não foi para a aula? Perguntou Winnie. Não, irmã sênior, você acabou de terminar a aula? Levi cumprimentou educadamente. Ele se lembrou do que a senhora Marlene havia dito e olhou novamente para Winnie. Respiração dos Cavaleiros Capítulo 261 Cavaleiro das Flores, Levi lendário. 6. Bem, ela era realmente bonita. Se fosse na vida passada, ela seria o tipo de pessoa fora do seu alcance. A aula acabou de acabar. Irmão mais novo, você está escondendo sua força, disse Winnie com um sorriso. O que você quer dizer? Levi perguntou confuso. Você ajudou a senhorita Marlene a refinar a poção do segundo anel com sucesso, mas não disse nada sobre isso, disse Winnie, fazendo becinho. Bem, não é mérito meu. 4 aprendizes de farmácia de alto nível estavam envolvidos. Além disso, eu só ajudei um pouco, e não teve muito efeito, explicou Levi. Quanto a você ser um cavaleiro lendário, nunca ouvi você mencionar isso antes. Agora você já é uma figura influente na Torre Cinzenta. Você é um aprendiz de mago que matou um mago oficial do navio dos mortos-vivos, e ainda assim continua fingindo. Winnie sorriu. O quê? Como você sabia? Levi ficou perplexo. Além dele, apenas a senhora Marlene sabia disso. Talvez a senhora Marlene tenha contado ao mestre da torre, mas os outros aprendizes não deveriam saber. A recompensa da Torre Branca para você foi anunciada, e o aviso foi afixado na Torre Branca. Irmão Júnior, você não sabe? Winnie também ficou perplexa. Depois que Levi retornou, ele ficou ocupado pesquisando feitiços. Vou dar uma olhada. Levi se despediu de Winnie e correu rapidamente para a Torre Branca. Quando a Cobra Branca viu Levi chegar, ela acordou de seu sono. Levi foi até o quadro de avisos, o aprendiz de mago de baixo nível da Torre Cinzenta, que também é um aprendiz de farmácia de alto nível e um imite lendário. Levi matou o inimigo mago oficial do navio morto-vivo e protegeu a bruxa Marlene. Ele será recompensado com 500 pontos. O navio morto-vivo pertence à Organização dos Magos das Trevas, uma força maligna no Reino da Nuvem Azul. Ela cometeu todos os tipos de crimes em nossa área marítima. Todos têm a responsabilidade de lutar contra a Organização dos Magos das Trevas. Autor, Mago do Manto Branco. Irmã, viu, irmão mais novo, você é muito discreto. E pensar que eu queria te ensinar. Não esperava que você fosse um figurão escondido. Um cavaleiro lendário contra um mago do primeiro círculo, disse Winnie, incrédula. Tornar-se um cavaleiro lendário era uma honra sonhada por muitas pessoas. Se Winnie se tornasse um cavaleiro lendário, ela encontraria 10.000 bardos para viajar a diferentes regiões todos os dias para divulgar seus feitos gloriosos. No entanto, quando ela conheceu esse jovem, ele parecia um novato recém-chegado. Além disso, era estúpido e ingênuo. Depois que chegou,
Ficou em casa o dia todo e não participou das atividades sociais entre os aprendizes. Como resultado, a maioria dos aprendizes de mago na Torre Cinzenta ainda não sabia o nome de Levi. Em suma, ser capaz de viver sem um senso de existência foi incrível. Levi não sabia se ria ou chorava. Ele olhou para as palavras escritas nele e depois para sua pulseira. 548 pontos. Essa felicidade chegou muito de repente. Levi ficou um pouco confuso. Ele nunca pensou em contar ao mestre da torre sobre matar o mago inimigo. Ele sentiu que isso não era grande coisa. Afinal, o maior crédito foi, na verdade, da senhora Marlene, que conteve 2 bruxos oficiais. Além disso, Levi estava acostumado a manter a discrição, a se esconder, a fazer as coisas silenciosamente, sem revelar seu nome. Para evitar ser notado pela igreja no mundo humano, ele se tornara uma pessoa que vivia em reclusão. Portanto, era impossível para ele fazer algo que expusesse sua força. Embora Levi não se importasse, a senhora Marlene levou isso a sério. Por boa vontade, ela imediatamente contou as boas novas ao mestre da torre após retornar. Ela até deu a Levi todo o crédito por matar o mago oficial, e o mestre da torre no 7º andar ficou eufórico pelo resto do dia. Como ele ficou encantado, ele generosamente transferiu 500 pontos para Levi. Eram 500 pontos. Muitos magos aprendizes de alto nível na torre não conseguiram economizar tanto, apesar de permanecerem na torre por mais de 10 anos. Levi estava na torre há apenas meio ano. Ele saltou diretamente para o topo da lista dos ricos da Torre Cinzenta. Ele até se tornou uma figura influente na Torre Cinzenta. Isso fez com que Levi não conseguisse se adaptar. Senhora Marlene. Levi de repente sentiu uma sensação de calor no coração. Ele sempre pensou que o mundo dos bruxos era um lugar ruim. Os fortes se aproveitavam dos fracos, e havia também a floresta escura. Era por isso que ele vinha se mantendo discreto desde que chegara. Mas agora, ele percebeu que ainda havia bruxos gentis por aí. Bruxos eram essencialmente humanos, e a natureza humana era difícil de mudar. O mesmo aconteceu com Anderson, que fazia parte do clã do sangue. Irmão mais novo, no futuro, eu vou ficar com você na Torre Cinzenta. Você tem que me proteger. Afinal, eu era sua guia, ei. Winnie riu descaradamente. Levi ficou perplexo. Despediu-se de Winnie e foi para o 3º andar da Torre Branca. Queria procurar a senhora Marlene e agradecê-la pessoalmente, mas lembrou-se de que ela ainda poderia estar se recuperando dos ferimentos, então voltou primeiro. Ao longo do caminho, os outros veteranos aprendizes de mago, frios e distantes, tomaram a iniciativa de cumprimentar Levi, que estava na torre há meio ano. Irmão mais novo, qual é o seu nome lendário no mundo humano? Irmão mais novo, quando você vem à minha casa tomar uma bebida? Sempre gostei de cavaleiros desde pequeno. Infelizmente, minha família não me permite ser um cavaleiro. Agora que um cavaleiro lendário está ao meu lado, posso tocar os músculos do seu peito, que são mais desenvolvidos que os meus. Irmão mais novo, obrigado por mostrar misericórdia durante o último teste. Irmão mais novo. Nos últimos dias, Levi conheceu muitos idosos desconhecidos que começaram a construir relacionamentos com ele. Após saberem do feito glorioso de Levi de matar um mago oficial, todos ficaram chocados e indescritíveis. Em frente à janela do 7º andar da Torre Branca, o mestre da Torre Irmã olhou para Levi com um sorriso no rosto. Ele gostava desse tipo de aprendiz que matava o inimigo diretamente, sem dizer muita coisa. Quando soube pela bruxa Marlene que Levi havia esmagado um mago oficial que aprendera feitiços de fortalecimento corporal com um martelo, apaixonou-se por aquele jovem simples e violento. Nada mal. Mesmo que o talento de Levi para mago seja mediano, com seu talento em farmácia e a força de um cavaleiro lendário, seu status futuro não será inferior ao de um mago oficial. O mestre da Torre Irmã suspirou. Durante os 3 meses seguintes, a senhora Marlene esteve se recuperando. A irmã mais velha Winnie foi estimulada por Levi e meditou ainda mais. Ela era bastante talentosa e aprendeu a arte da meditação desde jovem, então tem uma base sólida. Ainda havia esperança de que ela se tornasse uma maga oficial no futuro. O mestre da torre era obcecado pelo estudo da alquimia e estava prestes a trocar a escola de pensamento do oceano pela escola de alquimia. Na opinião de Levi, o mestre da torre considerava ter carne e osso inferior e iria trilhar o caminho do desenvolvimento de máquinas. 3 meses também fizeram com que a popularidade de Levi, o falso lendário Imid, diminuísse lentamente. Nesses 3 meses,
Ele não ousou sair do nono andar da Torre Cinza. Era ainda mais impossível para ele deixar a ilha. Agora, ele era uma figura influente. Ele tinha medo de ser lembrado quando estivesse lá fora. Principalmente porque ele havia ofendido o navio dos mortos-vivos. Talvez aqueles malditos bandidos estivessem se preparando para emboscá-lo na rota marítima. Portanto, Levi entendeu. Antes de se tornar um mago oficial, ele não saía da Torre Cinzenta. De qualquer forma, a maioria dos assuntos poderia ser resolvida na Torre Cinzenta. Quanto ao remédio secreto e à técnica de respiração necessária para o cultivo de seu cavaleiro, Levi planejou encontrar um representante para ajudá-lo a coletá-los. Ele se escondeu silenciosamente em casa e estudou os poucos modelos de feitiços que havia acabado de obter, cultivando técnicas de respiração, artes de meditação e assim por diante. Era impossível para ele sair. Respiração dos Cavaleiros Capítulo 262 Montanha de Avetruz Extrema. Limite máximo de poder do dragão e afinidade com dragões. Ondas rolavam no mar azul. Um barco de madeira se movia lentamente pela orla marítima ao redor da Torre Cinzenta. No barco de madeira, Grengost Carter trouxe alguns aprendizes de bruxo. Fique de olho nele. Já faz 3 meses. Não acredito que aquele garoto não vá sair da torre. Grengost Carter seguiu as ordens do capitão Demon Erlan para esperar por aquele maldito cavaleiro lendário na rota marítima perto da Torre Cinzenta. Já se passaram 3 meses. Ele estava esperando há muito tempo pelas possíveis rotas marítimas da Torre Cinzenta. Não havia sinal do lendário cavaleiro. Ele viu os outros aprendizes da Torre Cinzenta saindo algumas vezes. Se fosse em qualquer outro momento, de acordo com os hábitos do fantasma verde Carter, ele os teria atacado. Entretanto, para não alertar o inimigo, ele se conteve. Droga, pirralho, eu não acredito que você consiga ficar dentro de casa por 1 ano. Se você ficar dentro de casa por 1 ano, eu espero 2 anos. Se você ficar dentro de casa por 2 anos, eu espero 3 anos. As pessoas no navio dos mortos-vivos estavam acostumadas a cultivar no navio. Portanto, o fantasma verde Carter não estava preocupado em atrasar seu cultivo por causa disso. Afinal, geralmente eram esses aprendizes que o vigiavam. E assim, na rota marítima perto da Torre Cinza, o fantasma verde Carter esperou por mais 3 meses. Ele ainda não havia encontrado a pessoa que procurava. Um aprendiz perguntou cautelosamente: por que não? Não vou ficar feliz se não matar aquele desgraçado. É tudo culpa dele eu ter sido punido pelo capitão. Os dias passaram. O mês do início, ano 1018 do calendário do brilho sagrado. O mundo humano deu as boas-vindas ao ano novo novamente. No ano passado, a calamidade da geada azul irrompeu ocasionalmente em pequenas áreas do território do norte. Em comparação com sua aparição inicial, a calamidade pareceu muito mais fraca. Isso tranquilizou o Reino Esmeralda. Se o surto tivesse ocorrido apenas no território do norte, a família real e outros grandes nobres do sul não precisariam se preocupar. Enquanto isso, no vizinho Reino da Noite Eterna, também houve uma grande notícia. Aquela era a Rainha da Neve, uma grã cavaleira que havia alcançado o nível lendário. Isso surpreendeu muita gente. Embora a Rainha da Neve também fosse uma grande imite de alto nível, ela ainda estava longe de se tornar uma cavaleira lendária. Nem mesmo o Cavaleiro do Cavalo Branco conseguiu chegar ao nível lendário. Era inacreditável que a Rainha Eterna tivesse feito um grande avanço. Em Flower City, onde era primavera o ano todo, Anderson veio jogar xadrez com Andreu novamente. O velho havia se estabelecido na Cidade das Flores. Em sua longa vida, além de continuar a estudar o caminho da cavalaria, um de seus poucos hobbies era jogar xadrez. A Rainha da Neve atingiu o nível lendário. Eu não esperava por isso. Parece que a Igreja da Neve pretende apoiar a Rainha da Neve. Caso contrário, ela não teria atingido o nível lendário, disse Anderson. Todo mundo diz que a Rainha da Neve é filha de Deus, então é normal que ela se torne uma cavaleira lendária, disse Andrew enquanto jogava xadrez. Falando nisso, já faz 1 ano e ainda não temos notícias do Levi. Ele chegou ao nível lendário? Murmurou Anderson. Não deve ser tão fácil chegar ao nível lendário. Até meu mestre precisa de um tempo. Ancião, você tem alguma maneira de entrar em contato com meu mestre? Tenho algo para dar a ele, disse Andrew. No ano passado, ele coletou alguns diagramas de herança de técnicas de respiração para Levi. Havia até uma técnica de respiração física de qualidade perfeita. Era chamada de técnica de respiração do pássaro imortal. Dizia-se que, após dominá-lo,
O físico do praticante seria tão forte quanto o lendário pássaro imortal. O praticante seria imune a todos os venenos, água e fogo. Poderia até renascer das cinzas. Claro, tudo isso era exagero, mas era verdade que essa técnica de respiração podia proporcionar uma capacidade de autocura muito forte. Andreu se esforçou muito para obter essa técnica de respiração. Também não consigo contatá-lo. Nem sei para qual organização ele foi. Esperem que ele entre em contato conosco. Espero que aquele garoto não morra lá dentro. Embora haja ordem no mundo bruxo, ele também é muito perigoso, disse Anderson. No mar sem fim. Dentro da Torre Cinzenta. Levi estava na Torre Cinzenta há um ano. Há algum tempo, a senhora Marlene já havia se recuperado dos ferimentos. Dizia-se que ela estava prestes a tentar se comunicar com o mago do segundo círculo. Se ela conseguisse sucesso, a Torre Cinzenta teria 2 magos do segundo círculo, o que sem dúvida era uma coisa boa para Levi. A partir do trabalho de preparação, levaria algum tempo para que isso acontecesse, e pouquíssimas pessoas sabiam disso. O objetivo era evitar que as pessoas do navio morto-vivo colocassem espiões na Torre Cinzenta e causassem problemas no momento crítico do avanço. Levi sabia disso por causa da senhora Marlene. Era óbvio que ela confiava nele. No 9º andar da Torre Cinza, Levi acordou do seu estado meditativo. Seu estado atual era muito melhor do que há meio ano. O período de fraqueza causado pelo sangue do lótus vermelho ardente já havia passado há muito tempo. No último semestre, seja treinando como cavaleiro mago, Levi havia ganhado muito. Quanto ao caminho de um cavaleiro, Levi havia cultivado com sucesso outra técnica de respiração até seu limite máximo. Levi técnica de respiração da montanha de avestruz, nível 9, máximo, avanço disponível. Efeito especial, pés de avestruz, pés de avestruz, gás preto se acumula nas pernas, formando pés de avestruz gasosos. Isso fortalecerá a força das pernas. Um chute pode causar um terremoto. O avestruz ergueu a cabeça e estufou o peito. Suas pernas longas eram fortes e poderosas. Um gás preto jorrou da região do coração e atingiu as pernas de Levi. Assim como as escamas finas dos pés de galinha, as pernas de Levi pareciam ter se tornado ainda mais delgadas e poderosas. O gás preto em seus pés se espalhou e se condensou, transformando-se em um par de garras de pássaro com 2 dedos que pareciam as de um avestruz. Respiração dos Cavaleiros Capítulo 263 Montanha de Avestruz Extrema, Poder Máximo do Dragão e Afinidade com Dragões. 2. Levi olhou-se estranhamente no espelho. Ele também convocou sua escama negra e asas de sangue. Escama preta, pequenos pés pretos, asas de morcego, que tipo de monstro é esse? Levi ficou sem palavras. Ele chutou e o ar explodiu. Se esse chute forte atingisse o corpo de um grande cavaleiro, ele provavelmente seria esmagado em pedaços. O efeito especial dos pés de avestruz foi uma atualização do poder transcendente da técnica de respiração da montanha de avestruz. A técnica de respiração do gigante é usada para fortalecer os braços, enquanto a técnica de respiração da montanha do avestruz é usada para fortalecer as pernas. Embora ambas sejam técnicas de respiração de força, a área de fortalecimento é diferente. Gostaria de saber o que a técnica de respiração do lótus vermelho fortalece. Levi estava ansioso por isso. A técnica de respiração do lótus vermelho era uma técnica de respiração perfeita, e sua velocidade de cultivo era mais lenta entre todas as técnicas de respiração. Felizmente, Levi havia preparado muitos remédios secretos antes de entrar no mundo dos magos, então não precisava se preocupar com o problema dos remédios secretos por enquanto. Agora que a técnica de respiração do lótus vermelho estava prestes a atingir o nível 9, Levi estimou que levaria apenas alguns meses. Naquele momento, ele veria que tipo de surpresa a técnica de respiração do lótus vermelho lhe traria. Até agora, as únicas técnicas de respiração que Levi cultivou que não estavam em seu limite máximo eram a técnica de respiração do lótus vermelho e a técnica de respiração da besta de sangue, que tinha acabado de ser revelada. A descoberta da técnica de respiração da cobra negra está na agenda. Preciso pensar em uma maneira de conseguir algumas técnicas de respiração defensivas nos próximos dias. O mundo dos magos existe há tanto tempo, e certamente haverá alguns cavaleiros que trarão suas técnicas de respiração. Será que o mercado de magos da Vela Negra as vende? Levi pensou consigo mesmo. Depois de vivenciar o último desastre inesperado, e antes de Levi se tornar um mago oficial, ele realmente não queria deixar a Torre Cinzenta.
O mundo lá fora era perigoso demais. Era melhor ficar na torre. Com a força e os status atuais de Levi, ele sentiu que poderia delegar a tarefa a outra pessoa na torre. Contanto que pudesse ser feito com dinheiro, não havia necessidade de correr o risco sozinho. Quanto ao motivo pelo qual ele queria colecionar tantas técnicas de respiração, seria fácil explicar se ele dissesse que era um colecionador de técnicas de respiração. Além do cultivo de técnicas de respiração, Levi também estudava o golpe da cruz dourada. Ele sentia que parecia ter algum conhecimento da palma divina giratória dourada, mas ainda estava longe de compreendê-la verdadeiramente. Depois de coletar mais informações, Levi estava basicamente certo de que o corte da cruz dourada era a técnica definitiva do Cavaleiro Dourado Gregor. Ele não pôde deixar de admirar este lendário cavaleiro. Cada cavaleiro lendário tinha seus próprios pontos fortes. A forte força de vontade e os princípios justos do Cavaleiro Sangrento Brad. Talento de espada e sangue dourado do Cavaleiro Dourado Gregor. O Cavaleiro Coração de Leão, Rine. A Cavaleira das Flores, Helena. O Cavaleiro Negro, Black. O Cavaleiro Sem Nome e o Cavaleiro da Neve, Flair. Embora Levi nunca tivesse visto essas pessoas antes, todos eram dignos de respeito, pois eram mortais que criaram lendas. Se houvesse uma chance, Levi queria rastrear os rastros desses lendários cavaleiros. Se possível, ele poderia aprender suas poderosas técnicas de respiração e técnicas de combate. Talvez fosse útil para Levi avançar para o reino lendário e abrir o caminho de um cavaleiro. Só seria possível caminhar mais longe em qualquer caminho se estivesse sobre os ombros dos predecessores. A maior sabedoria dos humanos era a sabedoria coletiva. Foi por isso que os magos estabeleceram o Conselho de Magos Panplanares, que pôs fim ao estado caótico dos primeiros magos. A partir de então, o desenvolvimento do conhecimento da teoria dos magos começou a acelerar. Após meio ano de cultivo, a proficiência da lâmina negra do Diabo de Levi também aumentou bastante. No entanto, ele ainda estava longe de chegar ao nível 4. Após o nível 3, a velocidade de cultivo da lâmina negra do Diabo diminuiu claramente. Levi imaginou que para atingir o nível 4, seria necessária a força espiritual de um mago aprendiz de alto nível. Essa técnica de gás negro era uma técnica que combinava o corpo físico e a força espiritual. O importante era o equilíbrio. Levi já estava no auge do reino dos cavaleiros, faltando-lhe apenas o reino lendário. Em termos de cultivo físico, ele já poderia ser chamado de um verdadeiro grão-mestre. Entretanto, em termos de cultivo espiritual, ele ainda era um mago aprendiz de nível médio, um novato. Portanto, ele só poderia ir passo a passo. A última parte do treinamento relacionada aos magos foi aquilo em que Levi passou mais tempo nos últimos 6 meses. A arte da meditação do mar profundo ainda estava no nível 2, mas sua proficiência havia melhorado um pouco. Sem poções suplementares, Levi estimou que levaria mais 4 a 5 anos para atingir o nível 3. Além da arte de meditação do mar profundo, Levi também dominou a segunda arte de meditação dos magos. Levi a arte de meditação do corvo noturno, nível 1, 420.000. Talvez fosse porque Levi já havia aprendido a arte da meditação nas profundezas do mar. Também era possível que a arte de meditação do corvo noturno fosse nova. Assim, Levi passou meio ano aumentando a proficiência da arte de meditação do corvo noturno em uma grande margem. Essa velocidade era quase 3 vezes mais rápida que a arte da meditação do mar profundo. Levi sentiu que talvez a arte da meditação fosse semelhante à técnica de respiração. Quanto mais artes da meditação ele aprendia, maior era a sua experiência e reino, e mais rápido ele conseguia aprender novas artes da meditação. Agora, a força espiritual de Levi já havia aumentado para 6 pontos. Seu poder mágico tem 60 pontos. Agora que Levi tinha muitos pontos, ele conseguiu maximizar todas as poções que poderiam aumentar o limite máximo do seu poder mágico. O alcance da força espiritual para um mago aprendiz de nível médio era de 5 a 10 pontos. Acima de 10 pontos seria um mago aprendiz de alto nível. O alcance do poder espiritual de um mago aprendiz de alto nível era de 11 a 20 pontos. Respiração dos Cavaleiros Capítulo 264 Montanha de Avetruz Extrema, limite máximo de poder do dragão e afinidade com dragões. 3. Portanto, Levi ainda estava longe de se tornar um mago oficial. Depois de aprender a arte da meditação do corvo noturno, Levi completou a constituição mágica do raio definhante da Escola da Morte. Para lançar o raio definhante, era necessário algo chamado Olho da Serpente Cinzenta.
Esse tipo de material de fundição não era vendido em It saiu a lei. Isso porque esse era um material de fundição que somente a Escola da Morte usaria. Isso fez Levi perceber o quão difícil era aprender feitiços de outras escolas. Foi também por isso que os bruxos foram divididos em escolas e reunidos. No território da Escola do Pensamento do Oceano, encontrar os materiais de fundição da Escola da Morte era um problema difícil por si só. Claro, ele ainda pode ser encontrado no Realm of Azure Cloud. Porém, não foi tão fácil assim. Levi calcula o que seria vendido no mercado dos magos de Blacksail. Felizmente, havia alguns materiais para conjurar raio definhante nas bolsas de armazenamento dos poucos magos. Foi o suficiente para Levi atingir o nível 2. Portanto, após aprimorar o raio definhante para o nível 2, Levi só pôde parar temporariamente o cultivo desta magia. Ele mudou para a flecha de água e ia perto de maré. Das duas magias, flecha de água não exigiu materiais de conjuração e tem dificuldade baixa. Não foi nem tão difícil quanto a primeira magia de Levi, técnica de controle de insetos, que tinha apenas 30 nós no total. Portanto, Levi rapidamente construiu a constituição do feitiço e já havia cultivado sua flecha de água até o nível 2. Quanto ao Tidal Grasp, ele exigia um tipo de rocha coralina produzida no fundo do mar como material de fundição. Era vendido na Witch saiu a lei e não era caro. Entretanto, a dificuldade desse truque era um pouco maior, e Levi ainda estava no nível 1. Quanto à técnica de controle de insetos e ao orvalho da Fada das Flores, esses dois truques. Depois que o cultivo atingiu o nível 4, ele já estava no seu limite. Não houve efeitos especiais depois que esses dois truques atingiram seus limites. Com a técnica de controle de insetos no limite do nível 4, Levi podia controlar 1000 escorpiões santos. Entretanto, após anos de reprodução natural, havia apenas cerca de 300 escorpiões santos em sua casa de insetos. O ciclo reprodutivo do escorpião santo era muito longo, e alguns dos adultos chegavam a comer as próprias larvas. Levi estudou a técnica de defesa contra insetos santos e descobriu que as larvas precisavam ser alimentadas separadamente. No entanto, Levi só tinha uma casa de insetos, então ele mantinha temporariamente as larvas em um pequeno cômodo no 9º andar. Ele costumava comprar carne de fera marinha da cidade da Torre Branca para alimentá-las. Embora a técnica dissesse que os Saint Escorpiões poderiam evoluir mais rápido comendo humanos, Levi naturalmente não se tornaria um verdadeiro demônio e começaria um massacre só por isso. Ele não seria capaz de sobreviver mais de um mês naquele tipo de mundo mágico. Por isso, ele sempre optou por alimentar-se com a carne das feras marinhas. Era bom o suficiente, pois a carne delas era rica em nutrientes. No geral, sem a orientação da escola ou dos insetos, Levi achava difícil andar por esse caminho e só conseguia andar por aí sozinho. O efeito do orvalho da Fada das Flores, que estava no limite do nível 4, fez com que o alcance da irrigação fosse um pouco maior, e os nutrientes no orvalho também eram um pouco maiores. Fora isso, não houve mudanças qualitativas. Afinal, isso era apenas um truque. Já era muito bom ter tal efeito. Levi ainda estava encarregado do pequeno jardim. Além dele, os aprendizes de magos da Torre Cinzenta não tinham a capacidade de cuidar daquelas ervas preciosas tão bem quanto Levi. A razão pela qual Levi não desistiu da pequena jornada do jardim foi para retribuir a gentileza da senhora Marlene. Essas ervas eram fruto do esforço árduo da senhora Marlene e muitas delas eram matérias-primas preciosas para poções de primeiro círculo. Naturalmente, ele não podia abrir mão delas. Além disso, depois que o orvalho da Fada das Flores atingisse o nível 4, Levi não precisaria mais passar muito tempo no pequeno jardim. Nos últimos 6 meses, ele nunca saiu da ilha nem vendeu remédios para ganhar dinheiro. Afinal, apenas os 500 pontos concedidos pelo mestre da torre foram suficientes para Levi ficar lá por um longo tempo. A vida era tão imprevisível. Há pouco, Levi ainda estava preocupado com os pontos e tinha bolado todo tipo de plano para ganhar dinheiro. Porém, no momento seguinte, Levi ficou rico. É claro que o princípio de ganhar dinheiro com a produção farmacêutica não vacilaria. Foi apenas uma coincidência que ele recebeu 500 pontos de graça. Seu consumo futuro só aumentaria. Portanto, Levi ainda estava praticando sua farmacologia. Estimou-se que até o final do ano, sua habilidade em farmácia atingiria o nível 6. Esse era o padrão de uma habilidade farmacêutica de alto nível. A taxa de sucesso na preparação de poções normais, como poções azuis e vermelhas, era basicamente de 80% a 90%.
Depois que ele se tornasse um farmacêutico oficial de primeiro círculo, a taxa de sucesso dessas poções de nível de aprendiz seria basicamente de 100%. Levi não teve muitas aulas durante esse período, então ele teve muito tempo para se cultivar. Agora que a senhora Marlene estava em reclusão, a disciplina de educação geral avançada foi temporariamente suspensa. Levi já havia dominado todas as disciplinas básicas de educação geral e praticamente as concluiu com nota máxima. Ele dominava há muito tempo a linguagem comum dos magos. Com essa linguagem, ele podia se comunicar com outros magos no reino dos incrédulos sem impedimentos. Até onde Levi sabia, devido à influência de algum mago poderoso que explorava outros planos, a linguagem comum dos magos já havia começado a se espalhar em alguns lugares do plano multidimensional. Isso era chamado de invasão cultural antes da chegada do exército. Durante esse período, Levi também frequentava aulas de magia e meditação. Afinal, ele sempre cultivou sozinho. Era inevitável que cometesse alguns erros e não conseguisse acompanhar o ritmo do tempo. O Levi atual basicamente dominou todas as teorias de feitiços e meditação no estágio de aprendiz. No futuro, ele não precisaria mais frequentar as aulas básicas. Obrigado por assistir. Até a próxima. Solem irmãos. Solem irmãos.